Olá pessoal, até que enfim o processo eleitoral de 2020 começou. No último domingo, dia 27 de setembro, nós demos o pontapé inicial às campanhas, especialmente nas ruas e na internet. Aí temos aí diversas restrições quanto à necessidade de utilização de máscaras, a recomendação de não se realizar aglomerações, mas fato é que a gente já está no meio do processo eleitoral, no início, né, das campanhas de rua, e os próximos passos agora vão se relacionar à análise do pedido de registro de candidatura de cada um dos candidatos que foi feito por seus partidos políticos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, primeiro ponto a gente levar em consideração a respeito do assunto dos registros de candidatura é ter claro que após a efetivação tanto do pedido de registro de candidatura, que é o RRC, como também da apresentação dos DRAPs, que são os demonstrativos de regularidade dos atos partidários, nós passamos a uma segunda etapa, que é a primeira análise dessa documentação com a publicação do edital. Então, os candidatos apresentaram seus pedidos de registro de candidatura e agora abrirá um prazo para a análise dos documentos que os candidatos apresentaram, em que cada um dos seus oponentes, o Ministério Público, as coligações e o próprio cidadão terá condição de analisar se de fato a documentação está correta, se o candidato preenche os requisitos ou se incide em alguma causa de inelegibilidade para a apresentação das chamadas impugnações aos registros de candidatura. Mas antes desse momento de impugnação, eu quero trazer para vocês aqui o passo a passo dessa funcionalidade prevista em lei e também prevista pela própria resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Candidatos apresentaram seus pedidos de registro, foi o primeiro passo. As primeiras organizações internas do tribunal fizeram com que isso fosse lançado no PJE, que é o sistema de processos que em 2020 tramitará 100% no formato eletrônico, e com isso o lançamento desses editais. Lançados os editais, aqueles candidatos que eventualmente não tiveram o seu nome registrado como um pedido de registro de candidatura, mas mesmo que eles tenham sido escolhidos em convenção, tenha havido essa desídia do partido, ele tem um prazo, a partir do lançamento do edital, de apresentar em até 2 dias individualmente o seu pedido de registro de candidatura. Ato contínuo, independentemente dessa situação, publicado o edital, candidatos, oponentes, coligação, Ministério Público, partidos políticos e os cidadãos, que aí podem também agir como um fiscal colaborador da sociedade, têm um prazo de 5 dias para apresentar as impugnações. No caso dos cidadãos, o que eles apresentam não é uma impugnação, é uma notícia de inelegibilidade. E vejam que interessante isso. Quando nós estamos falando de um pedido de registro de candidatura, em que não há nenhum questionamento da Justiça Eleitoral, nós estamos falando de um ato eminentemente administrativo. O candidato apresentou registro, o edital foi publicado, ninguém impugnou, ninguém questionou, ninguém apresentou uma notícia de inelegibilidade. Os órgãos técnicos do tribunal aferiram que o DRAP do partido político está correto, ou seja, o partido está em dia, as convenções foram realizadas adequadamente, o filiado cumpriu todos os requisitos para se candidatar, e aí a consequência disso, com a análise de todas essas informações, tanto de eventuais impugnações ou de ausência de impugnação, como também da análise técnica feita pelos servidores da Justiça Eleitoral, os autos desse processo de pedido de registro de candidatura é enviado ao juiz, e aí o juiz analisa se defere o pedido de registro ou se eventualmente abre para alguma diligência para complementação de documentos, ou se entender também que consta ali uma situação de inelegibilidade, abre um prazo para apresentação de defesa. Veja que a questão envolvendo os pedidos de registro de candidatura, elas possuem uma peculiaridade interessante. Nessa hipótese, o juiz pode agir de ofício, mesmo que ninguém, por exemplo, tenha suscitado alguma causa de inelegibilidade. Se o juiz percebe alguma irregularidade ou a falta de um documento, ele pode de ofício agir, porque a sua atuação aqui é uma atuação administrativa para formatação dos registros. E percebam que isso também é bem importante que fique claro,
que, na hipótese dessa identificação, haverá prazo suficiente para que o candidato esclareça esses apontamentos. Não haverá, em hipótese alguma, nessas situações, uma proibição do candidato que já começou a campanha ser impedido dessa continuidade dos seus atos de campanha em razão, por exemplo, de um indeferimento feito pelo juiz. Enquanto não tiver uma decisão definitiva quanto ao registro, o candidato pode continuar fazendo os seus atos de campanha normalmente. Agora, imaginemos a seguinte situação em que haja uma impugnação ou que haja apresentação de uma notícia de inelegibilidade, seja ela feita por um partido, por um cidadão ou pelo Ministério Público. Nessa hipótese, eu vou precisar abrir espaço ao contraditório. E aí eu mudo a chavinha do processo de registro, ele deixa de ser um ato administrativo e se torna efetivamente um ato judicial, em que as partes vão apresentar as suas razões. E aí o candidato pelo deferimento e o seu opositor ou o Ministério Público pelo indeferimento, e com base nas provas apresentadas nos autos, o juiz decide. O processo de registro ele é um processo diferente de um procedimento comum jurisdicional exatamente pela posição ocupada pela Justiça Eleitoral aqui, porque aqui ela não precisa ser provocada para agir. Verificando, portanto, a existência de algum fato impeditivo à candidatura ou a necessidade de algum esclarecimento, ela pode agir com tranquilidade, de ofício e até com certo ativismo. Então esses são os primeiros pontos importantes quanto ao pedido de registro de candidatura, e ele pode tramitar depois com recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, se eventualmente for o caso, inclusive uma análise mais adiante pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Numa outra conversa a gente vai falar um pouquinho também sobre os candidatos sub judice, mas hoje eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês quanto ao registro e quanto às impugnações. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado.